Bíblia em Salmo de Davi, 46, no verso 1. Aleluia. Do verso 1 até o verso... Aleluia, até o verso 4. Salmo de Davi, 46, 1 até o verso 4. São apenas 4 versículos nesta noite. Quantos encontraram? Digo amém. Amém. Eu vou aguardar alguns irmãos que ainda estão procurando. E com todo respeito e reverência, que puder ficar em pé, pode ficar, para lermos a palavra de Deus. Graças a Deus. Diz a palavra de Deus assim, no primeiro versículo do 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Este versículo 4 é tremendo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este versículo é tremendo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, há um rio, Senhor, que cujas correntes, Senhor da glória, alegram a cidade de Deus. Alegram, meu Deus, o coração do teu povo. Este rio é o rio do Espírito Santo. É o rio que mata a sede de quem está com sede de justiça. É o rio, Senhor da glória, que nuda a alma daquele que está sedento, que está carente, que está preciso de Deus, que sua necessidade por Deus é vital. Faz algo tremendo aqui nesta noite, Pai. Que esses rios nesta noite, que as comportas desse rio, que os céus sejam derramados neste lugar, Pai. Que águas como correntes possam nos dar vidas aqui, ó Deus. Que possamos ser submergidos nessas águas do Espírito, ó Pai. Essas águas que lavam, essas águas que purificam, essas águas ajudadoras, essas águas, Senhor da glória, que vai de encontro àquele que é humilde de coração, aquele que está, meu Deus amado, pedindo e implorando de Deus a sua vitória. Que nesta noite, Pai querido, seja, meu Deus, meu Pai, um lugar, meu Deus querido, reservado, um esconderijo de Deus, um esconderijo do Altíssimo, ó Pai, e que chegamos aqui, ó Senhor da glória, e que sejamos acobertados pelas tuas águas divinas, ó Pai, e que cujas águas foi citadas aqui agora, seja para matar a sede, meu Deus, desta alma que está carente, desta alma, meu Deus, que está pedindo de ti por justiça, desta alma que está pedindo por ti, meu Pai, pela vitória pela família, pela vitória pelo filho que é drogado, pela família, pelo pai de família, meu Deus amado, que é embriagado, Senhor. Oh, meu Deus, para muitas outras situações que estamos aqui, ó Pai, pedindo a tua bênção, meu Deus. Faz a tua obra, te peço, em nome de Jesus. Amém, amados. Pode sentar e louvar a Deus com bastante palmas. Eu quero ouvir os glórias a Deus. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Você já viu falar sobre fé, porque você tem fé. Mas você já viu falar em fé perfeita? Eu não estou falando da fé para levantar paralítico. Não estou falando fé para curar qualquer outra sorte de enfermidade. Eu estou falando da fé que alegra a Deus. Da fé que faz Deus levantar do trono e olhar para você com alegria. Da fé que satisfaz a Deus. Eu não estou falando de fé para a operação de milagres, já disse isso. Eu estou falando da fé que alegra e que agrada ao Senhor nosso Deus. Pastor, que fé é esta? Se não é fé para milagres, é a fé, meus irmãos amados, salvadorenha. A fé que salva. A fé que transpõe o homem do natural para o sobrenatural. A fé que leva o homem ao encontro com Deus. A fé que faz você ficar mais íntimo do Senhor. Eu li um texto da Bíblia Sagrada em Salmos, eu estou falando de Davi. E se Davi estivesse vivo, eu ia
para Ele nos dizer como é que é uma intimidade com Deus, o que é viver uma vida com Deus, independente, meus irmãos, de circunstâncias e problemas que eram enfrentados e de seus inimigos que guerreavam contra Israel. Que nada disso, na verdade, não influenciava a sua intimidade com Deus. Aí ele escreveu, meus irmãos amados, ainda que a terra pudesse, meus irmãos, ser inundada, ainda que viessem os exércitos, ainda que os inimigos se colocassem em trincheira contra a sua vida, ele escreveu e disse, mesmo com tudo isso, eu não deixaria de confiar em Deus. Eu sei que muitos vieram em busca de um milagre aqui, mas como é que eu posso pregar sobre milagre, se eu não falar da maneira como devemos agradar aquele que pode nos dar o milagre? Toda vez que eu me deparo com aquela passagem da Bíblia, do Evangelho de São Lucas, sobre 10 leprosos, que apenas um veio agradecer. Todos os 10 foram curados e apenas um veio agradecer. Eu fico um pouco triste em pensar, meus irmãos amados, que muitos são chamados para serem abençoados por Deus, mas poucos são os que ficam para agradecer a Deus. Poucos são os que agradecem a Deus e permanecem. E eu aprendi uma coisa, agradecer a Deus é porque estamos gratos. E gratidão, um dos grandes sinais de gratidão é que eu não posso pagar o que Ele fez por mim, mas eu posso fazer uma coisa, eu posso ser fiel a Ele. É uma coisa que está muito difícil nos dias de hoje. Ser fiel a Deus. Não para quem na verdade quer. E para falarmos de fidelidade a Deus, temos que falar de fé perfeita. O que é uma coisa perfeita? Uma coisa sem falha. O que é uma coisa perfeita está dentro do projeto de Deus. Uma fé que está dentro do projeto de Deus. E onde está o projeto de Deus? Todo o projeto está na Bíblia. O projeto do homem está na Bíblia. Você não precisa correr de um lado nem para o outro. Você não precisa correr a um profeta para saber dessas coisas. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus. Pastor, mas eu preciso que alguém me ensine. E eu indico quem pode me ensinar. Esse alguém é aquele que te tirou das trevas para a verdadeira luz. Ele vai fazer você compreender essas coisas. Mas eu preciso de um ser homem cheio do Espírito Santo. Ah, então entendi. Alguém que tenha o Espírito de Deus, que seja dotado de conhecimento para te ensinar toda a verdade. Mas se você não examinar as Escrituras, se você não procurar dentro da palavra de Deus, o que você está em busca, ainda que lhe ensine, na verdade você não vai, talvez, entender. Porque está dentro do próprio homem querer e lutar para poder possuir. Quando olhamos as Sagradas Escrituras e lemos, estamos procurando alguma coisa. Estamos procurando alguma coisa para suprir os nossos anseios, para acabar, para tentar, na verdade, suprir as nossas necessidades. Ninguém lê a Bíblia por ler. Se alguém lê a Bíblia por ler, ele está perdendo tempo. E uma coisa que o crente não gosta de fazer é perder tempo. É sair de sua casa para a esquina da rua sem fazer nada. É uma coisa mais imbecil que pode existir. Porque a vida de um crente é uma vida de propósito. O crente vive uma vida de propósito. Tudo o que ele faz, ele coloca diante de Deus. Para que achar de dobro o joelho e ora para poder saber se Deus é com ele. O crente, na verdade, colocou a sua vida na mão de Deus. Quando o crente confia a sua vida e tudo que tem nas mãos de Deus, ele consulta Deus o que vai fazer na vida. Davi deixou de consultar a Deus. E nesse dia ele não saiu para a guerra. Nesse dia ele ficou em casa. Nesse dia ele estava um pouco cansado. E nesse dia ele não fez o que ele fazia sempre na presença de Deus. Ele ficou muito à vontade. Esqueceu um pouco do seu culto diário. Esqueceu um pouco de falar com Deus. Esqueceu um pouco de consultar a Deus. E quando esquecemos um pouco de Deus, perdemos um pouco a cada dia do temor que temos dele. Há uma coisa que lembra dentro de nós, que nos lembra a cada dia, que somos apenas um homem. Que somos um homem. Sempre seremos um homem. E o que fala de homem? Sempre seremos um ser limitado e um ser cheio de dependência. Quando olhamos para nós, um ser homem, nos lembramos que precisamos de Deus. Mas quando você, na verdade, olha para Deus e não consegue se enxergar mais,
é porque você não está mais enxergando a Deus. Mas quando você olha para Deus, você está se enxergando e você começa a ver as suas falhas, você começa a ver os seus defeitos, você começa a ver onde você tem falhado, porque quando o homem olha para Deus, é porque na verdade ele tem um desejo, ele tem uma ansiedade por Deus. Se o seu natureza humana tem necessidade com água, a alma na verdade quer ser suprida de Deus na sua vida. Davi escreveu e disse: eu tenho fome e eu tenho sede do Deus Todo-Poderoso. Quem não tem sede de Deus e fome? Uma necessidade, é uma necessidade grande que dentro de nossa alma. Queremos ser satisfeitos, assim como o corpo precisa comer e beber, a alma precisa de Deus para sobreviver. Logo, não diz as Escrituras que a alma que vai dar conta de tudo que você é hoje. Do que você é hoje, a sua alma vai prestar conta diante de Deus. Do que você faz. A melhor forma de saber quem é uma pessoa, isso Jesus que através dos frutos, a melhor forma de conhecer uma pessoa é o que ela faz. O que você faz é o que você é. É o que você faz é o que você é. Se você mente, o que você é? Você é um mentiroso. Então o que você faz é o que você é. O que você é o que demonstra as suas obras. Amém? Mas a Bíblia diz, irmãos amados, daquilo que nós somos vencidos, disso nós somos um escravo. E o que tem vencido você? Pastor, eu acredito em Deus. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, me coloco diante de Deus, mas tem uma coisa, que toda vez que eu quero me colocar diante de Deus firmemente, que eu quero, na verdade, apostar e vencer com Cristo, alguma coisa me impede de subir os degraus que ainda faltam, e eu volto novamente a descer. Existe uma coisa dentro de mim que me destrói, há uma coisa dentro de mim que me molesta, que me deixa fraco, que me deixa baixo, que me deixa cada vez mais pequeno, e eu tento ficar cada vez mais perto de Deus, mas tem uma coisa dentro de mim que me impede. Existe alguma coisa que está sendo maior do que Deus na sua vida, então disso você é um escravo. Você precisa se libertar disso. Nós precisamos de nos libertar disso. É uma coisa que eu não tenho poder sobre ela. É uma coisa que eu não tenho força para vencer. E não deixa de ser pecado. Essa coisa se chama pecado. E pecado tem nome. E como é o nome disso, então? O que está vencendo você, meu irmão? Você sabe qual é a melhor forma? Qual era a melhor forma de vencer o povo de Israel? Como Israel era um povo de Deus, protegido por Deus. Deus chamava o seu povo, dizendo assim: Israel é o meu povozinho. Eu chamava o seu povo de meu povozinho. E meu bichinho de estimação. Era assim que Deus tratava o seu povo. Eu amo tanto o meu povo que trato ele como uma criança, porque eu amo. A outra ocasião Deus dizia que Israel é a esposa de Deus. É a forma de intimidade que Deus tinha com o seu povo. É a forma de o povo se colocar diante de Deus. E Deus sempre quis ter um povo para poder abençoar. Mas um povo que se chamasse pelo seu nome. Desenvolver você que está aqui. Desenvolver você que está aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. E se um filho quer ganhar um pai, o filho alegra o coração do pai. Se você quer de Deus, não só a bênção nesta noite, mas você quer na sua vida para sempre, você tem que agradar a Deus. Deus não quer de você nada superficial dessa vida. Deus quer de você uma vida inteiramente voltada para Ele. E Deus vai te mostrar o que Ele tem para você. Coisas grandes e coisas simples que você não sabe. Ele quer revelar a sua vida. Eu estou falando de intimidade. Estou falando de uma mensagem que eu acabei de ler. Davi tinha essa intimidade com Deus. Para alguém dizer que Deus é o meu Deus, essa pessoa está bem garantida no que está dizendo. Essa pessoa está bem conformada do que fala. Essa pessoa, com certeza, ela deve ter provas, na verdade, concretas para provar que Deus é o seu Deus. Porque para alguém dizer que Deus é o seu Deus, essa pessoa deve viver uma vida voltada para Deus. E Davi escreveu no Salmo 91, dizendo: Ele é
a minha fortaleza e só nele eu confiarei. Eu não acredito numa confiança em Deus só quando nós estamos em perigo. Uma confiança em Deus só quando precisamos. Uma confiança em Deus quando estamos correndo um perigo de vida. Eu não acredito nessa confiança só nesse momento. Eu acredito na confiança em Deus de permanecer depois que Ele nos ajudar. Depois que Ele abençoar. Você permanecer agradecido na presença dEle. Aleluia. Bendito é o Senhor. Deus é tão maravilhoso que quando Ele derrama a sua chuva, Ele derrama no quintal do justo e derrama no quintal do injusto. Para provar que a bênção não é sinônimo de salvação. Para que as pessoas vejam que Ele é bom, até com os ingratos, até com os irreverentes, até com os injustos, Deus é bom. É o seu sol vem sobre maus e bois. Agora imagine se Deus fizesse acepção de pessoas. Ele é só deixar que o sol brilhasse no quintal do justo, mas no quintal do ímpio seria uma saraivada de pedras. Mas Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Jesus veio buscar os doentes. Ele veio salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio em busca daqueles que estão longe da presença de Deus. Porque o justo já está salvo, mas o perdido precisa de médico. E Deus é tão maravilhoso que Ele mostra para o homem saídas, portas e caminhos de saída e sonhos para pessoas que nem sabem agradecer o pão que está comendo na mesa. Mas tudo isso para levar o homem ao fim, para fazer o homem compreender, meus irmãos amados, de que mesmo o homem não querendo nada com ele, Deus ainda estendeu as mãos para ele. Para que ele não diga no dia do juízo de Deus: o Senhor nunca olhou para mim, o Senhor nunca me ajudou. Como é que o Senhor pode condenar e que o Senhor nunca se manifestou a mim? Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos amados, que no juízo de Deus não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Você pode dizer, mas é uma pessoa ignorante que nunca conheceu a Deus. Ela não pode ser culpada ou condenada no dia do juízo só porque ela não conheceu a Deus. Sim, eu concordo com você. Uma pessoa que na verdade não conhece a Deus e pratica coisa errada, ela não pode ser condenada, mas também ela não é inocente. Aleluia. E nós estamos falando aqui de uma fé que agrada a Deus. E essa fé que agrada a Deus é uma fé contínua, é uma fé permanente, é uma fé que não olha o obstáculo, é uma fé que não olha a barreira, é uma fé que não olha a circunstância, é uma fé que não vê problemas na vida, é uma fé, meus irmãos amados, que ela transpõe, que ela ultrapassa, que ela sobe, que ela alcança, meus irmãos amados, porque em vez de olhar para a situação que enfrentamos, você olha para Deus que é maior do que essa situação. Jesus não disse olhar para mim, o alvo da nossa salvação. Toda vez que você olhar para Jesus, você é curado. Toda vez que você olhar para Jesus, você é abençoado. Toda vez que você olhar para Jesus e permanecer o seu olhar nele, Ele olha para você. Ele é o alvo na vida do homem. Ele é o alvo na vida do homem. Ele não está mandando você olhar para a religião. Ele está mandando você olhar para Ele por dentro da Bíblia. Por dentro da sua palavra. Amém? Estou falando com muitas pessoas aqui que a sua vida é um milagre na mão de Deus. Você não pode ter sido curado de uma doença grave e hoje você tem um testemunho. Eu estou falando com gente aqui de que você era no passado, Deus mudou você da água para o vinho. Quando você lembra do que você era, você não conhece. Quem essa pessoa? É você? Não. É você, foi você. É mesmo, até que eu já esqueci. Por quê? Porque você vive com Deus uma nova vida por causa de uma fé perfeita e agradável a Deus. Se vocês quiserem acreditar, acredite, eu estou fazendo a introdução, nem comecei a pregar ainda. O primeiro versículo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Resultado de quê? Resultado de uma fé perfeita. Deus só pode ser refúgio para quem acredita que Ele é refúgio.
refugiar nele. E Deus só pode ser uma fortaleza para aquele que, na verdade, sabe que ele é uma fortaleza e adentra essa fortaleza pela fé perfeita. Aleluia! Quem não precisa de socorro, quando está em perigo, vivemos sempre em perigo nesta vida. Sempre estamos correndo perigos. Sempre porque temos um inimigo que luta contra nós, chamado Satanás. E estamos sempre em perigo, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 São Pedro que Satanás é um leão, como um leão, bramando buscando a quem possa tragar. Ele está ao redor do homem. E quando você está com a sua fé perfeita, ele não consegue entrar neste círculo que é guardado por anjos de Deus. Salmo Davi diz que o anjo do Senhor campa ao redor dos que o temem e os livra do mal. O diabo não pode quebrar este bloqueio enquanto você manter a sua fé em Deus. Por que estou falando tudo isso? Eu sei que há pessoas visitantes aqui, mas eu devo falar. Nós estamos ficando um pouco cansados. De ver tanta gente dizer que professa a fé, estão envergonhando o nome de Deus. Que se dizem cristãos. E estão apagando a esperança no coração de muitos que ainda não se converteram. Isso é muito cansativo. E eu devo estender as mãos para o nosso irmão apóstolo Paulo, que diz: tempos trabalhosos são esses, por causa daqueles que se dizem cristãos, mas agem como ímpios. Professam uma fé que não existe. E que seu reino que eles pregam é o reino na terra, não é o reino dos céus. Ajuntam tanta coisa aqui na terra, mas tanta sujeira, que não tem ajuntado nada no reino de Deus. Estão ajuntando tantas coisas aqui na terra que ficará para o anticristo, mas não tem ajuntado nada com Deus lá do céu. E quando for ver o seu depósito no céu, você não tem nada no depósito do céu, que são as suas obras aqui nesta vida. E eu pergunto, o que fizemos para Deus? O que nós fizemos para Deus todo esse tempo? A gente é uma coisa que parece uma coisa que acontece com todo mundo, que a gente só acorda para a vida quando já está ficando velho. E quando vem a velhice, a gente diz: meu Deus, eu não fiz nada. Passei o tempo todo pecando. Salomão foi um homem que disse, e se preocupou, na velhice disse: será que a minha vida teve um propósito diante de Deus? Houve um propósito na minha vida, na minha juventude? Será que a minha juventude pode cumprir o tempo da minha velhice? Será que eu posso ficar alegre e satisfeito? Porque quando novo, ou quando rapaz, eu fiz alguma coisa que valeu para Deus? E agora que estou cansado, não posso fazer nada. No entanto, eu sei que lá no céu, eu tenho um depósito diante do Senhor. Estou falando aqui com moços e rapazes. O que você está fazendo para Deus? O que você tem feito para Deus? Me perdoe, eu não sou ignorante. Mas eu estou vendo que muita gente está deixando de ser ovelhinha para ser gatinho. Igreja de gatinho não entra no céu. Só entra no céu crente ovelha. Gato as unhas e esconde a unha. E só quer ser bonitinho. Na aparência. Mas a alma está manchada de Deus. É isso que o Senhor tem nos falado aqui. O que foi que Jesus nos ensinou, nosso mestre? Buscai o reino de Deus. E as coisas que você precisa aqui lhe serão acrescentadas. Busque, confie, faça uma prova se você não fez, faça. Acredite, mandamentos que eu estou deixando para você. Busque primeiro o céu. Eu lhe prometo que eu vou conceder a você o que você precisa. Mas você o que tem não conseguiu, você tentou. A Paulo certo tentou, mas você não continuou. Aleluia. Tentou, mas não continuou. Aleluia. Se Deus é o nosso refúgio,
E se Deus é nossa fortaleza, há um propósito disso então. Há um propósito dele ser uma fortaleza na sua vida então. E há um propósito dele ser um refúgio. E o propósito todo é porque Deus se agrada em você. Aleluia. E essa questão aqui está em saber. Está em saber. Não é o que você quer com Deus. Não é o que você quer com Deus. Mas é o que Deus quer com você. Amém? A gente não ora assim, concorda comigo? Senhor, me dá isso, me dá isso e me dá isso. Mas a gente nunca pergunta de Deus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu realize? Não, a gente só quer mandar. E parece que eu enxergo que agora estamos tirando Deus do trono, e estamos nos colocando no trono de Deus, e estamos dizendo a Deus, dá o hospital agora e por eternamente. Faça isso por mim, faça aquilo por mim. Realize isso, achando que Deus é empregado a fazer as coisas. Mas é porque nos ensinaram mal. Os nossos líderes nos ensinaram mal. Primeiro temos que saber qual é o propósito em nossa vida para com Deus. Se Deus chamou você, chamou para um propósito. Sei que o propósito é o céu, mas enquanto isso, estou falando aqui na terra. E o que estamos fazendo para Deus torna a perguntar? O que estamos fazendo para Deus? Está se passando os anos, estão se passando os anos. A cada dia se passando os anos e os anos estão correndo. Você quer ver uma coisa, quer ver um impacto na nossa vida que você vai chorar? Veja o que você fez no ano passado, o que você fez hoje. Você é a mesma pessoa do ano passado. Não fez nada e continua a mesma pessoa reclamando dos seus problemas. Uma coisa, eu pessoalmente não gosto de rotina. Não gosto de rotina. Tanto que quando vou para casa eu mudo de caminho. Só para não repetir a mesma coisa. Mas em Deus eu nunca me cansei da sua presença. Sempre me renovo. Estou cansado de caminhos. Mas de Deus eu não me canso. Mas parece que as pessoas gostam de rotina. O que foi ano passado é esse ano. Mas Deus, vou falar algo aqui e eu tenho respaldo bíblico. Deus nos dá o poder para mudar até a nossa própria vida. O que Deus não pode mudar você é o que você não quer mudar. O que você não quer mudar. Aleluia. Amém, amados? É interessante isso. É interessante saber isso. Eu quero perguntar uma coisa. Eu faço uma pergunta para todos, mas eu dou a resposta, tá certo? Quando eu pergunto é para você pensar. Quando é que vai ser mesmo o arrebatamento da igreja? Ninguém sabe, né? Mas pode ser até agora, que concorda comigo. E estamos preparados para essa hora? Estamos preparados para esse momento? A questão de estar preparado é estar desejando esse dia a cada dia. É estar amando esse dia a cada dia. Eu vou dizer alguns dos aspectos e características de quem está esperando esse dia. Está cansado deste mundo. Segundo, não tem satisfação nesta terra. Terceiro, está vivendo a vida de Cristo, porque a vida deste mundo não é vida. Por isso que, na verdade, preferiu escolher a vida com Deus. Terceiro, meus irmãos, em vez de olhar para baixo, vive olhando para o céu. Em vez de esperar por coisas desta vida, já está preocupado com as coisas que pertencem à outra vida. Terceiro, quarto, não tem medo da morte. Quinto, não tem medo de demônios. Estava pregando outro dia numa congregação e passei uma revelação de que Deus tinha se agradado